Eu sou o consultor Danilo Lólio da Volter School Microsoft e, a partir deste tópico, nós vamos começar a ver o preenchimento da declaração de imposto de renda da pessoa física. E a primeira coisa, né, quando a gente começa uma declaração de imposto de renda da pessoa física, depois de colocar os dados pessoais do contribuinte, é começar a informar os seus rendimentos, né? E nós temos três tipos de rendimentos: rendimentos tributáveis, rendimentos isentos ou não tributáveis e rendimentos exclusivos na fonte. Então, nesse tópico, nós vamos ver como que são tratados esses três tipos de rendimentos. Normalmente, esses rendimentos, quando a pessoa recebe o comprovante de rendimentos, o informe de rendimentos, eles já vêm destacados nos seus campos respectivos. Mas podem ser que tenha algumas situações, né, em que o contribuinte tenha que apresentá-los, né, de outra forma. E aí, os rendimentos, então, tributáveis, quais são? Né, que é o primeiro caso. São os rendimentos que o contribuinte recebe de pessoas jurídicas, por exemplo, quando ele tem trabalho assalariado. E esses rendimentos tributáveis, né, de pessoas jurídicas recebidos, eles são normalmente confrontados com as DIRFs que a empresa entrega. Então, a empresa entrega uma declaração, né, chamada DIRF, e o contribuinte vai entregar o informe de rendimentos com o valor respectivo. Os dois têm que ser iguais, né? Aluguéis, a mesma coisa. Aí tem uma outra checagem que a gente chama, né, um cruzamento que a gente chama da DIMOB, né? Então, as imobiliárias, no caso, quando o contribuinte entrega, né, o locador entrega o seu imóvel para uma imobiliária, essa imobiliária depois ela faz, né, um informe de rendimentos, né, chamado sobre aluguéis, caso for entregue, né, por pessoas, pago, né, por pessoas jurídicas. E aí, nesse caso, tem um outro confronto, tem um outro cruzamento. Que mais que é rendimentos tributáveis? Pensões e aposentadorias que excederem o limite de isenção de R$ 24.751,74. E aí eu tenho que tomar muito cuidado, né? Por quê? Porque normalmente, principalmente os aposentados, né, é difícil eles entenderem por que de repente o rendimento ele é tributável, né? Tem que verificar primeiro o seguinte: se o aposentado ele recebe só uma fonte de renda, vamos dizer assim, né, um rendimento apenas, e aí o que acontece? Esse rendimento tiver até essa faixa que eu falei para vocês, 24.751,54, esse rendimento torna-se isento. Mas, se ele recebe mais de uma aposentadoria, na verdade ele vai ter dois informes de rendimentos, né? E aí eu tenho que verificar o valor total, somar o valor total da fonte de renda dele. E aí o que vai ser isento é até o limite desse valor que eu disse para você. O excesso vai ter que ser tributável, na fonte. Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenho lá dois rendimentos, um de 24 mil e um outro de 20 mil. Se eu somar, se for pegar os informes separadamente, os dois estão abaixo do limite de isenção, então vão vir lá como rendimentos isentos. Mas, se eu somar os dois informes, o que vai acontecer? Eu tenho que considerar só até a faixa dos 24 mil. O excesso eu vou ter que tributar. E aí é difícil, né, você explicar isso, principalmente para uma pessoa, porque vê que está tudo como rendimento isento, mas não entende que depois que soma, vai ter que calcular a diferença como parte do rendimento tributável. Pensões alimentícias recebidas. O alimentando que recebe a pensão alimentícia, ele tem que fazer o rendimento dele lá, entregar ele como se fosse recebido de pessoa física. Ele tem que, e esse valor, essa pensão alimentícia, quando é recebida, também ela é tributada. Que mais? Os benefícios que o contribuinte recebe, né? Ou seja, os rendimentos que ele recebe dos planos de benefício de livre, ou seja, do PGBL, de um plano de fundo de aposentadoria individual, FAP,
Ou seja, eu fiz um plano de previdência e aí eu vou agora resgatar os rendimentos que eu recebi deste plano, eles são tributáveis. Prolabore de sócios, né, que é o rendimento do trabalho, né, só que é referente aos sócios, que é a retirada, né, desse prolabore, também é tributável. Emolumentos e custos judiciais, no caso dos honorários advocatícios, também é tributável. E outros rendimentos recebidos por profissionais autônomos, né, no caso, os RPAs. Né? Então, qualquer recibo de pagamento autônomo, né, se for, aí vai depender se esse autônomo ele prestou serviço para pessoa física ou para pessoa jurídica. Se for para pessoa jurídica, a pessoa jurídica também já entrega isso para ele, né, o comprovante de rendimentos, porque aí a retenção é feita lá pela pessoa jurídica. Agora, se o autônomo presta serviço para a pessoa física, e a retenção dele, ele tem que fazer. E aí ele vai ter que fazer isso através do Carnê-Leão. E todos esses rendimentos que ele recebe, independente se recebe por pessoa física ou jurídica, todos eles são tributáveis. E aí, a gente vai agora para os rendimentos isentos e não tributáveis, a segunda parte. A distribuição de lucros dos sócios. Né? Os lucros e dividendos que ele recebe das empresas é rendimento isento, né? É rendimento não, nesse caso, é rendimento não tributável, e aí eu cruzo isso com a ECF, com a escrituração contábil fiscal que a empresa apresenta. Né? Bolsas de estudos e pesquisas que sejam, né, que não representem nenhum tipo de vantagem. Porque se for, por exemplo, um estagiário, né, que estiver trabalhando na empresa, né, fazendo um estágio na empresa, esse valor que ele recebe é tributável. Tem que tomar muito cuidado. Né? São as bolsas de estudo, mesmo as pesquisas que não representam vantagem alguma. FGTS e indenizações por rescisão do contrato de trabalho. Então, a multa rescisória, o fundo de garantia, seguro-desemprego, tudo isso é considerado como rendimento isento. A pensão e os proventos de aposentadoria por acidente de trabalho, então ela é totalmente isenta, né? Ou seja, se você tiver aposentado, né, por conta de acidente de trabalho, o valor aí não tem limite nenhum, né? O valor total é considerado como isento. Diárias e ajudas de custo, né, também são rendimentos isentos não tributáveis. A parcela que eu falei para vocês lá atrás, né, dos rendimentos tributáveis de 24.751,74 até esse valor, né, que o pensionista ou aposentado recebe, também é isento. Cadernetas de poupança também, né? Apólices de seguro, alienação de bens de pequeno valor, ou seja, se eu vendi um bem até R$ 35.000 mensal, né, também é isento de imposto de renda, né? Ou também se eu fiz uma venda, no caso de ações na Bolsa de Valores, até R$ 20.000, também é isento. E, finalmente, o abono salarial do PIS, né, também o que você recebe, né, também é isento. E o último, né, o último tipo de rendimento é o rendimento que a gente chama sujeito à tributação exclusiva e definitiva. Por que isso? Porque ele é tributável, mas você não tem direito à restituição referente ao valor do imposto de renda. É no caso, por exemplo, do 13º salário. Quando você recebe o 13º salário, ele tem tributação exclusiva. O IR, né, o imposto de renda calculado sobre o 13º salário, não tem restituição. Ou seja, você não pode considerar ele no caso de dedução. Ele é exclusivo. A mesma coisa quando eu falo da participação em lucros e resultados, o PPR, né, da empresa. Também não pode ser feito nenhum tipo de dedução do imposto de renda, se caso tiver retenção. Juros sobre o capital próprio, no caso, né, no caso de sócios, né, a gente tem lá a parte da distribuição de lucros e também tem os juros sobre isso. Esses juros também são tributáveis, também, só que são tributáveis exclusivos na fonte.
E os rendimentos sobre aplicações financeiras, né? Fundos de investimento, renda fixa, fundo de ações. Ok? Bom, então, nós temos esses 3 tipos de rendimentos que eu acabei de falar para você, e a partir do próximo tópico, nós iremos conversar quais as deduções que são permitidas referente a esses rendimentos que foram colocados, que foram apresentados. Aguardo vocês lá. Até mais.